Bem-vindos a mais um episódio de nossa jornada através das histórias fascinantes e muitas vezes surpreendentes da Bíblia. Hoje vamos explorar uma história particularmente intrigante, a do profeta Isaías, que andou nu e descalço por 3 longos anos. Este relato, embora pouco conhecido, é um exemplo poderoso das ações simbólicas que os profetas eram, às vezes, chamados a realizar para transmitir as mensagens de Deus. Vamos começar mergulhando no contexto histórico e bíblico dessa história. Nosso cenário é o antigo reino de Judá, durante o período turbulento do século 8 a.C. Neste momento, o rei Acais governava Judá, um tempo de grande agitação política e militar. As grandes potências da Assíria e do Egito estavam em jogo e os reinos menores como Judá encontravam-se presos no meio. No meio dessa turbulência, Deus chamou Isaías para ser um profeta, para levar sua palavra ao rei e ao povo de Judá. Isaías era conhecido por suas profecias vívidas e muitas vezes simbólicas, que buscavam trazer o povo de volta à fé em Deus e à obediência aos seus mandamentos. Nos acompanhe nessa jornada para entender a mensagem por trás deste ato dramático do profeta Isaías. Essa história, que encontramos no livro de Isaías, capítulo 20, versículos 2 a 4, nos oferece uma janela para o coração de um profeta disposto a fazer tudo o que fosse necessário para transmitir a mensagem de Deus. Agora, vamos mergulhar na própria profecia. Numa visão, Deus dá a Isaías uma ordem incomum, uma que surpreende não apenas seu caráter dramático, mas também por seu significado simbólico profundo. Deus diz a Isaías: vai, solta o síclio de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E Isaías obedece. Ele andou nu e descalço por 3 anos. Esta não é uma mera excentricidade ou loucura de um profeta, mas um símbolo poderoso enviado por Deus através de Isaías ao povo de Judá. Mas por que essa ação tão dramática? Por que essa mensagem necessitava de tal demonstração? A resposta está no propósito de Deus para essa profecia. A nudez e a descalcez de Isaías era um aviso do que estava por vir. Um sinal e uma revelação do que aconteceria com o Egito e a Etiópia. A Assíria, uma superpotência na época, estava em ascensão e as nações menores estavam em perigo. Isaías, caminhando descalço e nu pelas ruas, seria uma lembrança constante desse aviso profético. Cada olhar direcionado a ele seria um lembrete da mensagem de Deus e do destino que aguardava aqueles que se alinhassem com o Egito e a Etiópia contra a Assíria. Ao longo da história bíblica, muitas vezes vemos que as profecias de Deus, por mais surpreendentes ou inesperadas que sejam, se cumprem. A mensagem transmitida através da ação simbólica de Isaías não foi diferente. Segundo as Escrituras e os registros históricos, a Assíria, sob o domínio do rei Senaqueribe, invadiu o Egito e a Etiópia. Esta invasão ocorreu de maneira devastadora, com os assírios levando cativos do Egito e da Etiópia. E assim como Isaías andou, estes cativos foram levados, nus e descalços e com as nádegas descobertas. Um espetáculo de desumanidade e vergonha. Este foi um momento de grande tumulto e sofrimento para essas nações, e o povo de Judá teria observado e ouvido sobre esses eventos. E para aqueles que tinham visto Isaías andar nu e descalço, a conexão com sua profecia teria sido claramente compreendida. A mensagem de Deus tinha sido transmitida de maneira chocante, mas eficaz. Mas o que isso significou para o povo de Judá e para nós, que lemos essa história milhares de anos depois? Consideremos o impacto e a relevância dessa história. Para o povo de Judá,
A visão de Isaías andando nu e descalço, seguida pelo cumprimento de sua profecia, teria sido uma lembrança vívida do poder e da fidelidade de Deus, assim como das consequências de se desviar de seus caminhos. Ao longo dos anos, a mensagem de Isaías pode ter perdido seu impacto inicial. No entanto, quando o destino do Egito e da Etiópia se tornou evidente, as palavras e as ações do profeta ganharam um significado muito mais profundo. Elas serviram como um lembrete para o povo de Judá de que a confiança em Deus e a obediência aos seus mandamentos eram a única maneira segura a seguir. E o que dizer de nós, no mundo moderno, lendo essa história milhares de anos depois? Embora os tempos tenham mudado, as lições essenciais ainda ressoam. Como o povo de Judá, somos lembrados do poder de Deus e das consequências de ignorar suas orientações. Mais do que isso, a história nos desafia a considerar até onde estamos dispostos a ir para entregar a mensagem de Deus ao mundo. Assim como Isaías, somos chamados a ser fiéis a Deus, mesmo quando isso nos leva a lugares desconfortáveis. Estamos chegando ao fim da nossa exploração da intrigante história do profeta Isaías. Embora seja uma história do século 8 a.C., ela fala com clareza até os dias de hoje. A disposição de Isaías de obedecer a Deus, mesmo quando isso significava andar nu e descalço, é uma demonstração impressionante de fé e devoção. Para nós, pode não significar literalmente andar nu e descalço, mas sim uma disposição de obedecer a Deus, mesmo quando isso pode nos deixar vulneráveis ou expostos ao julgamento do mundo. Essa história do profeta Isaías é apenas uma entre as muitas histórias fascinantes e desafiadoras encontradas na Bíblia. Se você gostou desse vídeo e quer continuar a explorar as histórias da Bíblia conosco, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e que a paz e a sabedoria de Deus estejam com você em sua própria jornada.